vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e a partir de agora um vídeo aí objetivo para a gente fazer o resumo aí do dia do Vasco da Gama. É carnaval, mas muitas notícias aí, muitas novidades para poder passar para vocês, principalmente sobre o mercado da bola. Estamos aí com uma janela aberta, o Vasco da Gama aí fazendo plantão aí, o Vasco que anunciou o Capasso hoje, está avançando aí para contratar um volante. E o seguinte, cara, novo nome aí surgindo para ser o camisa 10 do Vasco da Gama. Então, o Vasco aí fazendo aquele trabalho em pleno feriadão para poder trazer reforços de impacto para a gente ter um time para poder brigar por tudo neste ano. E a gente vai falar aí sobre a situação do treinamento de hoje. O Vasco treinou e a situação de alguns jogadores aí que estão entregues no departamento médico. Eu peço a você que não é inscrito no canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, a gentileza, nos ajude aí. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para você fazer a avaliação do nosso conteúdo. Se você não gostar, deixe o seu dislike também e ativem aí o sininho. Perfeito? Vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre o treinamento do Vasco da Gama hoje. O Maurício Barbieri já pensando no jogo da próxima quinta-feira contra o Trem do Amapá. O Vasco aí que tem o primeiro jogo em competição nacional, jogo que vai ser lá no Mané Garrincha, né? E o seguinte, a gente tem novidades boas, hein? A gente teve uma evolução satisfatória aí na parte física do Figueiredo, tá? O Figueiredo tem boas chances de atuar contra o Trem do Amapá, além aí do Jair, certo, meus amigos? Então, essa deverá ser a novidade aí para o jogo que vai acontecer às 21h30 na próxima quinta-feira, certo? O Léo Jardim volta aí à titularidade do Vasco da Gama, o Ivan ficando como opção ali no banco e o Vasco da Gama ali tentando correr contra o tempo para poder ter o mais rápido possível o Marlon Gomes, certo? E também o Oreliano, dois jogadores que deverão estar à disposição do Maurício Barbieri aí para o jogo contra o Mulambo da Gávea, certo? Hoje o Vasco, falando agora sobre a situação de reforços, anunciou oficialmente Manu Capasso, tá? Dificilmente o Capasso vai ter condições aí de atuar no jogo da quinta-feira lá em Brasília, mas é o seguinte, tá? O jogador está sendo preparado para o jogo contra o Boa Vista, que acontece aí no dia 27, tá? E olha, hoje, apesar de ser aí carnaval, muitas novidades envolvendo situação de reforços, tá? O Vasco intensificando aí a parte aí da zaga, o Vasco que trouxe aí o Léo Pelé, o Bambu e agora o Capasso. O Vasco negocia com dois jogadores aí, conforme eu falei para vocês, que é o Nathan Silva, lá do Galo, belíssimo jogador. Correndo aí por fora, aí o Vasco também avalia a situação do Sérgio Barreto, capitão aí do Independente, certo? Tem uma informação para poder passar para vocês envolvendo o Diego Valois. Situação do Diego Valois totalmente sem ambiente lá no clube dele, no Talheres, certo? Proposta do Vasco realmente
boa, segundo a imprensa argentina, e ó, o colombiano tem interesse sim de vestir a camisa do Vasco da Gama. Uma proposta aí que para o jogador é irrecusável, iria ganhar 4 vezes mais do que ganha lá no futebol argentino, e o Vasco assinou aí com 18 milhões e 700 mil reais para trazer esse jogador. Bom, agora falando sobre duas situações aí. Pô, Laureano, toda hora essa situação do Cuejá, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? A gente está vendo jornalista aí gravando vídeo dizendo que o Cuejá não vem para o Vasco. Há negociação sim com o Cuejá. Eu afirmo aqui categoricamente, tá? Que há negociação com o Cuejá e não vai ser por falta de esforço, certo? Que o Vasco vai deixar de trazê-lo. Pode ser que o jogador lá na frente não venha, certo? Mas o seguinte, o Abelão está trabalhando muito para poder contar com ele. E é um pedido aí do Maurício Barbieri. Os dois aí, o Abelão e o Maurício Barbieri, trabalharam aí com o Cuejá no Mulambo da Gávea, tá? Agora, a informação do dia que eu passo para vocês aqui é que a situação do camisa 10, o Paulo Brax está com uma listagem aí de para lá de 50 jogadores que são oferecidos ao Vasco da Gama. Tem muito jogador. E o scout da 777 Partners avalia aí nomes. Hoje, um nome que foi sugerido aí ao Vasco da Gama, que o scout aí teria entregue, é o nome do jogador do Panathinaikos, o Bernard, aquele mesmo que atuou pelo Atlético Mineiro e tem passagem pela Premier League lá pelo Everton, isso mesmo. O jogador tem um contrato terminando lá no dia 30/6/2024, titularíssimo lá no Panathinaikos, jogador de 30 anos, pode pintar aqui nos Gigantes da Colina, será um reforço de peso ali, jogador que joga pela meia, né, joga ali no meio campo, faz também uma ponta esquerda aí, então um jogador que é coringa ali no setor ofensivo. E aí, torcedor do Vasco, você gosta do Bernard? O Bernard seria um bom nome para o Vasco da Gama? Olha, explodiu aí nesse carnaval. Então, tamo junto aí, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.